Preste atenção nesses números. Um relatório que foi divulgado pela Controladoria Geral da União revela que daqueles 6,3 bilhões de reais desviados de aposentados e pensionistas do INSS, 4,1 bilhões foram fraudados nos últimos 2 anos. Isso corresponde a 64% das fraudes. O levantamento mostra que quase 98% dos beneficiários sofreram descontos indevidos, sem autorização e sem qualquer tipo de vínculo com sindicatos e também associações. Além disso, o texto revela que a CGU enviou alertas de irregularidade ao INSS em setembro de 2024, 7 meses antes da operação que aconteceu nesta quarta-feira. Mas o órgão ignorou e seguiu autorizando os desvios dos benefícios. Várias informações, para a gente destacar, analisar, discutir com os nossos comentaristas. O Roberto Mota já a postos ao vivo. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. Então, as investigações indicam que esse processo de fraude teria começado no ano de 2016. E ele seguiu por todas as outras administrações, Dilma Rousseff, Michel Temer, Jair Bolsonaro e Lula. Pois bem, só que do montante houve uma intensificação nos 2 últimos anos. Então as fraudes, quando a gente pega do universo desviado, 64% dos desvios das fraudes aconteceram justamente nos últimos 2 anos, Mota, 23 e 24. Bem-vindo. Fraudes na administração pública não são novidade no Brasil. Boa noite, Caniato. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite, nossa audiência. O que parece ser novidade são as demonstrações públicas de tolerância por parte de quem deveria condenar esse comportamento. Vamos lembrar uma frase, abre aspas, o crime já aconteceu. O que adianta punir? Que se puna, mas que não se ache que a punição irá combater a corrupção. Essa frase é símbolo de um Brasil que a gente achou que tinha acabado, mas que voltou. O Brasil voltou, gente. Voltou com a enorme vontade de recuperar o tempo perdido. Não foi por falta de aviso. Pois é, chama o Luiz Felipe Dávila, também a postos, vai trazer as suas impressões em relação a esse levantamento que foi feito, que aponta que 64% daqueles desvios das aposentadorias e pensões, nós estamos tratando disso nos últimos 2 dias. Esse levantamento, Dávila, revela que 64% desses desvios aconteceram relativamente recentes, nos anos de 2023 e 2024. O que esse levantamento revela? O que é preciso considerar a partir desse estudo, hein, Dávila? Bem-vindo e boa noite. Boa noite, Caniato, Mota, Beraldo e a nossa querida audiência. Bom, a primeira coisa pode ser a coincidência, mas acelera as fraudes no início de um governo PT. É isso que está mostrando. O segundo ponto, Caniato, é que após a CGU alertar para as fraudes, ao invés de ter alguma atitude dentro do INSS, parece que ajudou a acelerar ainda mais o esquema, o que é um absurdo. Agora, o terceiro ponto é o mais grave. Isto começa com a carta branca do Supremo Tribunal Federal dada à impunidade com a soltura de todos os corruptos e corruptores da Operação Lava Jato. Este é o sinal, a senha para que se montem esquemas novamente, porque, na verdade, nada disso será punido. A tolerância com a corrupção, ela tem a ver com o governo do Brasil. Quando você tem um governo que trata a corrupção como algo sério, que precisa ser punido, exemplarmente punido, a corrupção diminui. Quando a corrupção é tratada como uma banalidade corriqueira do dia a dia da gestão pública, o que acontece é que os escândalos começam a aflorar e proliferar. E é o que aconteceu. Por que nos últimos 2 anos? Porque é a tolerância com a corrupção, malversação, que está estampado na demissão de ministros, em esquemas no INSS
e nos rombos das estatais. Pois é, e a indicação que, inclusive, esse escândalo pode ser muito maior. A Polícia Federal disse que trata-se da fase inicial de investigação. Os apontamentos até aqui já são surpreendentes em relação ao volume de dinheiro e também a quantidade de aposentados e pensionistas que foram lesados, e a gente vai aguardar o avanço dessas apurações e investigações. Cristiano Beraldo também com a gente, ao vivo, conectado, vai trazer suas análises e reflexões acerca desse levantamento. 64% das fraudes do INSS foram realizadas nos últimos 2 anos. Portanto, corresponde à atual administração federal. Beraldo, bem-vindo e boa noite. Obrigado, Caniato. Boa noite a você, ao Dávila, ao Mota. Boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. E é porque o problema, Caniato, que eu vejo é que a administração brasileira hoje ela é dominada por pessoas que vêm de um espírito que vai na linha do por que não? Por que não roubar os velhinhos? Por que não roubar os aposentados? Por que não? Estão ali, estão dando sopa. O Brasil é o país dos malandros e dos otários. O brasileiro comum é o otário, ele está sempre pagando a conta, sempre tem alguma artimanha para tomar dele algum dinheiro. E essa artimanha, ela pode vir de várias formas. Então ele é trapaceado na gestão do dinheiro que ele paga de impostos, ele é trapaceado nos gastos extras que ele tem que ter, porque o governo não garante a ele serviços básicos e elementares, e ele vai vivendo essa dinâmica onde ele se acostuma com isso, ele se acostuma com a vida de otário. Ele realmente deveria sair às ruas com o nariz de palhaço, porque ele é o palhaço deste circo chamado Brasil. E aí tem os malandros que ficam de olho, esperando a melhor oportunidade para se darem bem. E é o que a gente está vendo aí. Malandros encontraram-se com outros malandros com uma caneta poderosa na mão e resolveram que não tinha problema tomar dinheiro na fonte. Descontava ali antes do dinheiro chegar no bolso do aposentado, na conta do aposentado, já descontava uma grana. E ali, de pouquinho em pouquinho, eles iam juntando os seus bilhões. E quem eram as vítimas? As vítimas são esses aposentados aí. Mas que diferença faz? R$20, R$40, eles nem vão perceber. A mentalidade é exatamente essa e vem deste mesmo grupo de pessoas, podem não ser as mesmas, mas as indicações vêm de pessoas que estavam envolvidas naquele mesmo grupo, que saquearam fundos de pensão, saquearam a Petrobras, saquearam a Eletrobras, deram todos os tipos de golpe com dinheiro público possível. Então, o que é roubar os aposentados, não é? Pois é, agora, Mota, quando o Beraldo faz essa reflexão, né, traz esse ponto que ele acabou abordando e discorrendo e sublinha essa pergunta que os próprios envolvidos fizeram em algum momento, né? Por que não? Por que não avançar com isso? Será que vão nos pegar? Olha, talvez o passado diga que nós temos aí uma grande oportunidade. Tanto é que ficaram tantos anos nessa operação, né? A gente está falando de um esquema que teria começado em 2016. E aí a gente precisa trazer essa questão que envolve talvez um segmento que é preciso que a gente olhe com lupa, né? Seria o quê? Um traço quase cultural de parte da administração pública, Mota? Isso tem uma relação direta também com a impunidade, né? Aquilo que o Beraldo trouxe aqui. Vamos nessa. Dificilmente vai dar alguma coisa. E aí eu caio naquela sua análise de dias atrás, né? Na pior das hipóteses, a gente gasta essa grana aqui e contrata uma excelente banca de advogados, né? Veja se o seu microfone está fechado. Hoje é sexta-feira, são 6h10 da tarde. Eu tenho certeza que hoje, lá para as 8, 9 horas, vai acontecer em algum lugar um jantar, uma comidinha boa, num restaurante bacana,
com aqueles vinhos de milhares de reais, para combinar os planos, né? Como é que vai ser, quem é que nós vamos contratar para nos defender. Fraude na administração pública acontece no mundo inteiro, Canhato. Inclusive fraudes parecidas com essa, né? A gente viu nos Estados Unidos agora uma fraude tão descarada quanto essa aqui. A gente viu pessoas recebendo aposentadoria, pessoas que, de acordo com os registros, tinham 130, 140, 150 anos. Essa fraude foi descoberta agora. A diferença no Brasil é a seguinte: a gente viu esse escândalo, salvo engano, ele estourou há 2 dias atrás, né? Dia 23 de abril. Vamos acompanhar. Eu proponho que nós e os nossos espectadores façamos um registro do desenrolar desse caso. Vamos acompanhar para ver quanto tempo vai levar para que sejam identificadas as pessoas que fizeram essas fraudes, quanto tempo vai levar para que elas sejam julgadas, a quais penas elas serão condenadas e que sentenças elas efetivamente vão cumprir. Vamos acompanhar esse processo. Como eu já disse aqui, a minha expectativa é que isso não vai dar em nada, que essas pessoas não vão sofrer nenhuma pena justa, para usar um termo que está tão em moda agora, né? E daqui a pouco elas estarão de volta, envolvidas aí em alguma outra maracutaia, porque essa é a forma mais fácil de se ganhar dinheiro no Brasil. Isso é uma tradição brasileira, uma tradição da política brasileira, mas não resta nenhuma dúvida que nos últimos anos a mensagem que tem soado alto e clara aqui no Brasil é de que o crime compensa, especialmente o crime de corrupção. Agora, Dávila, eu me lembro você, justamente no dia em que esse episódio veio à tona, que isso estourou, você relembrou o caso da Georgina, né? Até o modelo era muito parecido. Claro que falávamos de uma época em que nem todos os sistemas estavam informatizados. Agora, a recorrência desse tipo de episódio tem mais a ver com a impunidade ou você acha que o preponderante aí é a fragilidade na administração pública, a fragilidade quando a gente olha para os sistemas de segurança, né? O cruzamento de dados, de informações, ou na verdade é um mix dessas duas coisas e com pitadas de vários outros ingredientes aí? Canhato, o escândalo de Georgina de Freitas, em 1992, naquele tempo ela desviou 550 milhões de reais, equivale a vários bilhões hoje. E aquilo representava, como eu disse, uma quantidade gigantesca, quase metade do orçamento do INSS, então era uma coisa violenta. Agora, o que mostra isso? Primeiro, a impunidade, né? As pessoas acabam não sendo presas ou acabam ficando um pouquinho na cadeia, depois soltam. Então a corrupção nesse sentido vale a pena, porque aquilo que eu disse, o dinheiro roubado depois pode ficar para os seus parentes, para os seus filhos, para os seus herdeiros. Ninguém vai atrás do dinheiro roubado, é uma coisa inacreditável. O dinheiro desviado, roubado, o que se devolve é uma quantidade irrisória do montante desviado. O segundo ponto é a falta de controles internos, controles externos, fiscalização e correção. Não é possível que praticamente o mesmo esquema de ONGs, sindicatos, entidades laranjas monta um esquema mais ou menos parecido com o que foi em 92. Então, assim, será que não aprendeu nada? Será que não corrigiu nada? Será que não criou barreiras, esquemas de segurança de checagem? Não. Como é possível centenas de instituições assinarem convênios com o INSS para desviar dinheiro sem ter histórico, sem ter ninguém, sem checar informação? É uma vergonha, quer dizer, mostra que não tem nenhum controle. Então, é uma falta de fiscalização, de controle, de correção de rumos e de punição. E aí eu queria só fazer uma parte aqui no que o Beraldo disse, porque eu acho que é preciso esclarecer uma coisa. O Brasil hoje tem 12 milhões de funcionários públicos. Sim, tem funcionário público extraordinário, tem funcionário público que pendura paletó, mas funcionário público malandro, sem vergonha, é uma minoria. Tanto que esses esquemas, a gente está falando aí, né, Canhato? Tu pega a história, são centenas de pessoas em 12 milhões. Não é que é
está tudo bichado, corrompido. Não é assim. Então, isto tem a ver, infelizmente, com a elite do funcionalismo público, com conivência com gente poderosa da política. Esta é a combinação que vem assaltando os cofres públicos brasileiros. Não existe um esquema de 7, 8 bilhões de reais de desvio de dinheiro de aposentado sem estar devidamente acobertado pela elite do funcionalismo público, que sabe como mexer na máquina, e por políticos que se beneficiam disso. Não existe um esquema desse que passa desapercebido pela elite política brasileira e pela elite do funcionalismo público. Então, é preciso esclarecer isso, porque senão a gente pode ficar com uma imagem errada de que todo funcionário público é corrupto, malandro. Não é verdade. Acho que tem gente muito boa na gestão pública e, como eu disse, quando você pega todos esses esquemas, a gente está falando de centenas de pessoas num universo de 12 milhões de funcionários públicos. Não, com certeza passou por alguém ou por muita gente, né? Estamos falando de um esquema que teria começado em 2016, ainda na gestão de Dilma Rousseff. Você, Beraldo, quer responder ao Dávila? Não, queria só fazer um esclarecimento, que se o que eu falei pode ser entendido como uma crítica geral ao funcionalismo público, não foi esse o meu propósito, peço desculpas a quem se sentiu ofendido, porque, de fato, o que acontece hoje é que existe um universo de posições com autoridade, com caneta, digamos assim, poderosa, mas essas funções, elas não são ocupadas por mérito. As funções estratégicas do funcionalismo público são ocupadas por indicação política, desde a empresa menos relevante até uma estrutura dessa como do INSS. Os políticos têm um mapa de todos esses cargos e os espaços são loteados para os parceiros que veem o governo, veem o apoio ao governo como um projeto empresarial. Então, os funcionários de carreira que ocupam essas posições só ocupam porque tiveram algum tipo de apadrinhamento político. É assim que funciona. O problema que temos no funcionalismo público em geral é outro. É um universo muito pouco digital para a melhora da eficiência do trabalho. Você tem pouco estímulo à produtividade, você tem pouca gente trabalhando muito e muita gente trabalhando pouco. Você tem um número enorme de posições que são utilizadas para fins políticos e partidários. Então, nós temos um outro tipo de problema. Agora, a canalice, a ladroagem, esse é uma questão, como o Dávila falou, são centenas no universo de milhões, porque só precisa dessas centenas para poder abrir frentes de roubo, desvios e corrupção para todo lado. Então, esta cultura de se usar a estrutura pública para viabilizar roubo, isso é uma tradição brasileira. E, nesse caso, mais uma vez, é o que estamos vendo. Pois é, agora, Mota, dizem pessoas, inclusive de dentro da administração federal, portanto, pessoas do entorno do presidente da República, teriam revelado de forma reservada, né, sem gravar em off, como se diz no jornalismo, que esse episódio teria potencial de se tornar um grande escândalo. E, inclusive, isso poderia fazer com que o governo ou figuras do governo ficassem muito desgastadas ou sangrassem, né, como se diz no jargão político, isso possivelmente nos próximos meses. Só que, diferentemente do que a gente viu na quase crise do PIX, você se lembra muito bem que o governo teve que voltar atrás e não avançar com aquele monitoramento das transações por PIX, nesse caso o governo não consegue voltar atrás. É aguardar o avanço das investigações, senta e tenha paciência. Vamos ver no que vai dar. Isso pode crescer muito mais e você vislumbra que talvez isso se torne algo similar ou parecido, pelo menos em termos de repercussão de Lava Jato, Mensalão e por aí vai?
Mensalão, Petrolão e agora o descontão, Caniato. Eu acho que há poucas coisas mais desprezíveis do que enriquecer fraudando a aposentadoria das pessoas mais humildes. Acho que se você tivesse que inventar uma coisa para acabar com a popularidade do governo, é difícil pensar numa coisa pior do que essa. É difícil imaginar qual é a desculpa que o governo vai dar, porque isso está inteiramente sob o controle do executivo. Totalmente. Ainda mais do que agora que aos poucos a gente vai sabendo das coisas, né? Mas parece que esse aviso já tinha sido dado há alguns meses. 7 meses. Pois é. Agora, a gente nunca deve subestimar a cara de pau das pessoas, né? A criatividade dos marqueteiros em criar narrativas. De onde eu estou agora, eu vejo um desastre. Eu acho difícil se conseguir escapar de um escândalo como esse do descontão. Agora, eu queria só apontar aqui uma coisa importante. Isso que nós estamos vendo é um dos dilemas da democracia. Democracia não é almoço grátis. Democracia não é esse paraíso com árvores cheias de frutas e aquele riozinho bonitinho passando que todo mundo diz. Um dos dilemas da democracia é que os políticos nos quais a gente vota para o executivo, eles controlam a máquina do Estado e nomeiam os ocupantes dos cargos mais importantes no executivo e no judiciário. E é lógico, se isso não for feito da forma correta, isso pode dar margem a todo tipo de abuso, como isso que a gente está vendo agora no descontão. A proteção que existe contra os abusos é o Estado de Direito, são as instituições que no Brasil de hoje estão em crise completa. Pois é, o Mota bem lembrou a nossa audiência de uma informação que a gente trouxe na abertura do programa, porque a CGU, Controladoria Geral da União, fez um alerta ao INSS sobre essa fraude na casa dos bilhões de reais, 7 meses antes do estouro dessa informação, né? Então, não é que tivemos acesso a um arquivo e descobrimos que isso aconteceu na segunda-feira. Não, senhor. Isso é uma investigação que já dura vários meses e esse alerta foi feito há 7 meses para o INSS. E aí, a informação, inclusive, foi compartilhada pelo jornal Estado de São Paulo, foi questionado, naturalmente, pelo informativo. E aí o INSS disse, viu, Dávila, que tomou ações imediatas assim que teve ciência dos desvios. Pô, mas que ação imediata é essa? O presidente saiu anteontem, Dávila. Tem alguma coisa de errado, né? O imediato tem um delay de 7 meses, é isso? Caniato, como você é injusto. Lógico que foi imediato. Acelerou a roubalheira. Opa, estão descobrindo alguma coisa aqui. Põe o pé no acelerador aí, porque, ó, já está começando a sair fumaça aí. Daqui a pouco os bombeiros vão chegar aqui e vão acabar com o nosso esquema. É uma vergonha. Mas eu queria tratar 2 pontos nisso, que retrata o que muito bem disse o Beraldo, depois o que disse o Mota, que é o seguinte: o pilar da estabilidade de um sistema democrático é, sim, uma burocracia bem qualificada, com carreira clara, que as pessoas possam ascender na carreira por desempenho, por resultado. Todas as burocracias bem formadas e que dão essa estabilidade, no Reino Unido, na Alemanha, em Singapura, tem uma preocupação com a carreira da burocracia, com a formação da burocracia e com pouquíssimas indicações políticas. Pra você ter uma ideia, no Reino Unido, quando muda o primeiro-ministro, a mudança são de 280 a 300 cargos. No Brasil, quando muda um presidente da República, troca-se 27 mil cargos. Essa é a diferença entre o parlamento inglês e o Brasil. 27 mil é o que o Mota disse, é para aparelhar, é para colocar político no topo desses cargos técnicos
que em qualquer outro país do mundo não existe indicação política. Existe ascendência, meritocracia e chega-se ao topo aqueles burocratas que tiveram uma carreira exemplar, competente, cuja avaliação de desempenho os levou ao topo da carreira. No Brasil, o único critério para ascender na carreira burocrática é tempo de serviço. Isso significa, Caniato, que tanto competente quanto incompetente vão chegar ao topo da carreira. E quando chega no topo, na verdade, o topo, essa é a indicação política, como falou o Beraldo. Então, é algo para desencorajar carreiras. Mas veja só, você mencionou a CGU. Está aí um órgão técnico. O órgão técnico que chamou atenção para a corrupção. Só que aí, quando estoura o escândalo, quem é o avalista? Quem é a pessoa que vai avaliar se isto na sua instituição é um cara indicado politicamente pelo ministro da Previdência. E aí que o esquema está montado. Então, nós temos de reduzir drasticamente cargos políticos, nós precisamos aprovar a reforma administrativa, fazer uma carreira pública baseada em desempenho para valorizar o bom servidor público e acabar com essa história de aparelhamento de Estado que o Mota falou. Senão, cada vez que muda o governo, você aparelha o Estado do jeito que você bem entender. E isso é a fonte de entrada para os esquemas de corrupção.